no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5. Carta de Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 5. Abra a sua Bíblia lá e nós vamos para a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Conciliação. Todos nós, quando fomos chamados por Jesus, e Ele nos aceita de braços abertos para entrarmos no reino dos céus, olha que coisa mais linda, irmãos. Jesus nos escolhe para nós morarmos no reino dos céus. Nós fomos escolhidos por Ele. E olha, é isso que nós precisamos amar esse Jesus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando nós entendemos o que Ele fez por nós, não tem como abandonar esse Jesus, porque nós sabemos que não podemos andar sem Ele. E quando Ele nos escolheu, Ele nos chama, nos escolheu, nos elegeu, porque a Bíblia diz que nós somos eleitos de Deus, fomos escolhidos por Ele. Ele nos deu um ministério, dentre outros ministérios que nós vamos descobrindo a cada dia durante a nossa caminhada com Cristo. O Espírito Santo vai nos mostrando qual que é os nossos dons que nós temos que despertar, temos que buscar e a cada dia praticar. Mas esse ministério aqui nós recebemos no dia que nós aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Senhor da nossa vida. É um ministério que todos os crentes, eles recebem do Senhor Jesus. É o ministério da reconciliação. Esse ministério está com todo crente. E aí, Deus espera, tem um texto em Romanos que o Paulo diz, que a criatura, quando a Bíblia fala, são as pessoas que ainda não se converteram. Elas têm que sair da condição de criatura para se tornarem filhos de Deus. Enquanto elas não se tornam filhos e filhas, elas são criaturas criadas por Deus, mas não são filhas de Deus, porque a condição que elas se encontram ainda não passou pelo processo da conversão. Só depois que passa pelo processo da conversão, que ela passa a ser um filho e uma filha de Deus. Se não passou por este processo, ela é uma criatura, um ser criado por Deus, imagem e semelhança dele, mas não tem contato com Deus. E o Evangelho da verdade veio para isso, para abrir os olhos do entendimento das pessoas e fazer elas entenderem a condição que elas estão sem Jesus na vida dela. E depois que nós entendemos, se eu não sou filho de Deus, eu sou uma criatura, então eu tenho que fazer de tudo para sair da condição de criatura e me tornar um filho e uma filha do Senhor. Porque enquanto eu estiver na condição de criatura, eu não tenho contato com Deus. Deus não me ouve. Quando eu oro, Ele não vai me ouvir. Pastor, mas Deus é bom, Ele é um Pai de amor, sim, mas existe uma parede que separa o homem pecador de Deus. E só no momento que ele se entrega para Cristo, que ele tem os seus pecados perdoados, que ele passa a ser filho do Deus Altíssimo. E aí, em nome de Jesus, ele vai ter contato com Deus. Essa é a condição do crente e do filho e da pessoa que não se converteu, que é a criatura. E nós temos uma grande responsabilidade. Todos que são chamados por Deus têm esse ministério. E o Paulo, ele fala em Romanos que a criatura geme. A criatura, já expliquei que são essas pessoas que ainda não têm Deus na vida dele. A criatura nesse exato momento está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criatura está esperando a manifestação dos filhos, porque eles precisam se tornarem filhos. Então é o filho
que vai até a criatura e vai fazer com que ele se torne filho. Olha aqui um processo, não é confuso, é fácil de entender. E esse ministério da reconciliação, Deus nos deu, está com todo crente, sem exceção. E precisamos praticar ele em nome de Jesus. Vou pegar aqui o texto do versículo 11, o capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 19. O 20, até o versículo 20. Amém, igreja? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 11 até o 20. A palavra de Deus começa falando da seguinte forma: assim que, sabendo o temor que se deve do Senhor, olha o temor do Senhor aqui, persuadimos aos homens, o quê? A fé. Nós já aprendemos que a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas para que alguém ouça a verdade, tem que ter quem pregue. Tem ou não tem? Como é que alguém vai ouvir a verdade se não tem quem pregue? Como é que alguém vai se converter se não tem quem pregue a verdade? E aí é onde nós vamos exercer o quê? O ministério da reconciliação. A reconciliação, por que que a pessoa tem que se reconciliar com Deus? Por quê? Porque ela está, é como se ela estivesse de mal com Deus, ela não fala com Deus. Uma pessoa quando briga com a outra, ela fica sem se falar. Só para entender. A esposa brigou com o marido. Aí ficou um empurrado para lá, outro para cá. Não está se falando. Mas eles precisam rapidamente se reconciliar um com o outro. Reconciliar porque eles estavam de mal um com o outro. E a criatura, ela está nessa condição assim, está de mal com Deus. Deus não pode ouvir ela por causa da condição que ela se encontra, por causa do pecado. Então ela está separada, ela não tem contato com o Criador. Olha que coisa séria, irmãos. É muito sério. O pecado que fez a separação do homem e do seu Criador. Mas Deus, por seu imenso amor e sua misericórdia, ele envia quem? Jesus. Para através dele, as pessoas se reconciliar com o seu Criador e assim conhecer quem é o seu Pai de verdade, em nome de Jesus. A verdade ela tem que ser pregada, não tem como, a verdade é a verdade, ela não dá rodeios. Enquanto a pessoa ela não entregou sua vida para Cristo, ela tem um pai que não é Deus. Quem é esse pai? É o pai da mentira. Deus é o pai da verdade, e para que a pessoa ela venha para Deus, ela tem que se tornar uma pessoa verdadeira. Se reconciliou com Deus, se torna uma pessoa que ela vai agir conforme a verdade lhe instrui e ensina, que é a palavra, que é a verdade, o evangelho do poder de Deus. E ela sai aí ela vai trocar de pai. Ela sai da mentira e vem para a verdade. Quando ela vem para a verdade, aí ela tem o pai, ela tem o verdadeiro encontro com o pai que criou ela, que é Deus, em nome de Jesus. Então o evangelho do poder de Deus é pregado para isso, para mostrar para as pessoas a condição que elas se encontram, sem entregar sua vida para Cristo. E o ministério da reconciliação é para isso, para reconciliar as pessoas com Deus. Cada um de nós que estamos aqui temos a responsabilidade de trazer as pessoas para a luz, reconciliar elas com o seu Criador, em nome de Jesus. É responsabilidade nossa. Não tem para onde fugir, irmão. Esse ministério nós recebemos do Senhor Jesus. Quando nós entregamos nossa vida para Ele, Ele nos entregou esse ministério. Falou, vai em frente. Agora você está salvo, vai salvar outra pessoa também. Vai salvar uma alma, em nome de Jesus.
E aqui, continuando o versículo 11 ainda, ele diz: persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejam também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservarmos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui ele está falando, se Jesus morreu por todos, nós temos que morrer também para o mundo, em nome de Jesus. E ele morreu por todos para que? Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conheçamos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. O versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez o quê? Novo. Tudo que era de velho e de ruim, em Cristo Jesus, nós abandonamos, deixamos tudo para trás. A partir daquele momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, tudo se fez novo na nossa vida espiritual, em nome de Jesus. O físico vai continuar o mesmo, a cara bonita vai continuar o mesmo, o cabelo bonito, loiro vai continuar o mesmo, tudo a mesma coisa, fisicamente falando. O que é renovado e nascido de novo é o nosso espírito, que tem que nascer de novo, tem que ser ressuscitado, porque ele está morto. E quem matou o espírito? O pecado. O pecado que matou o espírito, por isso que ele tem que nascer de novo, para poder entrar no reino dos céus. E o 18, e tudo isso que nós lemos, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por Jesus Cristo, nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Ou seja, Deus nos reconcilia em Jesus e nos dá o ministério da reconciliação, para que nós vamos lá e falamos de Jesus para as pessoas, para trazer elas para a luz da verdade, em nome do Senhor Jesus. E aí ele fala no 19, e isso é Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de quê? Da reconciliação. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, ele deu esse ministério, ou seja, agora essa palavra, o evangelho está comigo e com você, irmão. A palavra da reconciliação é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos agora que pregar, quem tem a oportunidade de estar diante de Deus, que nós estamos agora, ouvindo o que Deus fez e o que Ele quer fazer. Se a pessoa não aproveitar esse momento e se lançar nos braços dele, é porque realmente ele quer um dia morar no inferno e está dizendo, eu não quero morar no reino dos céus, porque tudo isso que Deus fez através do Senhor Jesus foi para livrar as pessoas da condenação eterna. Deus, quem fez isso foi Deus, o Todo-Poderoso,
fez isso através do Senhor Jesus, Ele mesmo quis fazer isso, nos reconciliou em Cristo, nos colocou em Jesus, e aí Ele disse: e agora eu te dou a palavra, te dou o Evangelho, o meu poder para você pregar, converter as pessoas e trazer elas para a luz, para que elas saiam da condição de criatura e se tornem um filho e uma filha minha, em nome do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho que Jesus mandou pregar, tirar as pessoas da cegueira espiritual, tirar as pessoas da falta de entendimento e fazer com que elas entendam o que Deus já fez por cada uma delas em nome de Jesus. E o 20 ele diz, de sorte que somos embaixadores da parte de quem? De Cristo. Você sabe o que o embaixador faz? O embaixador, ele representa o seu país. Cada país tem um embaixador. Todos os países do planeta Terra têm um embaixador em cada estado, em cada país, representando o seu país. Aqui no Brasil não é diferente. Tem embaixador do Japão, embaixador dos Estados Unidos, embaixador de todos os países. E Deus, ele diz e fala. E Deus, ele fala aqui, de sorte que somos embaixadores da parte de quem? Do Senhor Jesus. O que é que Deus está falando para nós hoje? Ei, povo, acorda! Vocês são meus representantes. Vocês são meus representantes para dar o exemplo como é que alguém se prepara para entrar no reino dos céus. Nós somos embaixadores e representantes do Senhor Jesus para dar o exemplo para que as pessoas olhem para nós e realmente elas vejam que nós somos cidadãos do reino dos céus, damos um bom testemunho e mostramos para ela a nossa postura como embaixadores de Cristo. Temos que ter postura como cidadão do reino dos céus. Pessoas que têm um amor no coração, pessoas que amam o seu próximo, pessoas que buscam a cada dia a santificação, são humildes, respeitam as pessoas, não tem soberba nenhuma e nem arrogância no seu coração. São essas as qualidades que o embaixador de Cristo precisa ter. Não é de qualquer jeito que nós vamos representar o Senhor Jesus. Não é do meu jeito, é do jeito que a palavra está dizendo. Eu tenho que me moldar à palavra de Deus e não ao meu jeito, o meu costume. Eu sou assim, não tem que ser assim. Se é assim, vai orar a Deus e pede para o Espírito Santo te moldar, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Para eu ser moldado pela palavra, eu preciso querer, eu preciso ter humildade de querer realmente ser mudado. Eu preciso descer um degrau abaixo para subir. Quando Deus me levantar, eu subi 3, 4 degraus. Mas só faz isso quem é humilde. E o que mais a gente vê são crentes de nariz empinado, soberbo e arrogantes, que não dá nem a paz para um crente que não é da sua denominação. É esse tipo de crente que representa Jesus? Será que Jesus aprova uma atitude dessa minha? Que eu não dou a paz para um outro irmão porque ele não é da minha igreja? Ele passa aqui na porta da igreja com a Bíblia debaixo do braço, você está na porta ali e o cara não olha nem para o seu lado. Que ensinamento essas pessoas estão recebendo? Quem é que eles pensam que acham que são melhores do que a minha igreja é melhor? Eu sou melhor, o meu pastor é melhor.
só estão perdendo tempo, porque se não se moldarem aos mandamentos do Senhor Jesus, estão perdendo tempo, tanto faz pastor, como obreiro, como membro, se não estão moldados aos mandamentos do Senhor Jesus, estão todos fora do reino dos céus. O reino dos céus não é para fazer do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus quer, e não do nosso, em nome de Jesus. Não tem como ser diferente. Enquanto essa massa de crente nariz empinado não se moldar à palavra de Deus, estão fora do reino dos céus. Como é que eu sou um embaixador de Cristo, representante de Jesus, e falo com alguns e outros não? Para mim, isso chama-se acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de ninguém. Imagine a humildade do Senhor Jesus, andando no deserto, naquele sol quente, escaldante, no meio do mato, pregando para os aleijados, para os cegos, né? os endemoniados no meio do mato lá. Jesus na maior humildade, o Deus Todo-Poderoso, na maior humildade. Crente nariz empinado não prega para esse tipo de gente, não. Crente de salto alto, os internados, né? É os internados, que não abrem mão do paletó, da gravata, porque são internados, bota aquilo, o paletó é o Deus deles. Deus não quer saber de terno nem de gravata, o que Ele quer saber é do coração do indivíduo, em nome de Jesus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, ou seja, temos o ministério para que as pessoas se reconciliem com Deus e realmente aprendam o que é ser cristão e ser representante do reino dos céus aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Aí a gente percebe, pela luz da palavra de Deus, você vê a distância que muitos estão de entrar no reino dos céus, estão dentro da igreja, estão fora do reino dos céus, porque não levam a sério a palavra de Deus, não querem compromisso com Deus, não querem obedecer a palavra do Senhor, e desobediente não tem lugar no reino dos céus, só tem lugar no reino dos céus para quem obedece a palavra, é humilde, e faz a vontade do Pai que está no céu, em nome do Senhor Jesus. E olha o 21, isso aqui é muito forte, para que essas pessoas desprezarem a palavra do Senhor. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, para que nele nós pudéssemos ser justificados dos nossos pecados que nos separavam do Senhor. E é isso que nós precisamos botar em prática, o nosso ministério da reconciliação, irmãos. Nós precisamos falar de Jesus para as pessoas, porque nós hoje entendemos perfeitamente qual que é a condição de uma pessoa sem Jesus. Ela não tem contato com Deus, ela é uma simples criatura, que precisa sair desta condição de criatura para filho e filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E para encerrar, 1 João capítulo 4, versículo 10, nós encerramos aqui, vamos orar em nome do Senhor Jesus. 1 João, glória a Deus. Amém, igreja? 1 João capítulo 4, versículo 10 diz assim, ó: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio para isso, para tirar as pessoas da condição de criatura, e se tornar um cidadão do reino dos céus, em nome de Jesus. E esse ministério, meu irmão e minha irmã, está comigo e com você, o ministério da reconciliação. Grave isso no seu coração. E Deus espera todo dia que nós vamos até as criaturas, que a palavra diz que elas estão gemendo
por causa do peso do pecado que está nos seus ombros, e nós possamos despertar estas pessoas do sono espiritual em nome do Senhor Jesus. Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, falando de Jesus para alguém, o Espírito Santo está despertando o espírito que está morto dentro dela. Esta palavra é viva e eficaz, ela está ali chacoalhando, dando vida, começando a dar vida para aquele que estava morto. Por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto, tanto fisicamente como espiritualmente, em nome de Jesus. Amém, irmãos?